Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. Como é que se pega aquela montanha de dados governamentais, sabe? Aqueles números que parecem impenetráveis e se transforma tudo em histórias. Histórias claras, poderosas, que qualquer um pode entender e, mais importante, usar. É basicamente uma viagem do caos dos números até à clareza cívica. E para fazer essa viagem, o nosso roteiro é bem simples. Primeiro, a gente vai entender o problema da sobrecarga de dados. Depois, vamos ver como fazer esses dados falarem visualmente. Em seguida, a importância de escolher a ferramenta certa. Aí, vamos analisar um caso prático, o da prefeitura interativa. E, por fim, conectar tudo isso com uma ideia maior: a própria democracia. Então vamos começar pelo começo. O ponto de partida é um desafio que todo mundo conhece, tanto gestores públicos quanto cidadãos. Um volume gigantesco de dados brutos que, na prática, é quase impossível de decifrar. E olha, essa citação aqui, ela acerta em cheio. O problema, no fundo, não é que faltam dados. Pelo contrário, o grande desafio é saber o que fazer com eles. É como ter um livro numa língua que ninguém entende. A questão é de tradução, não de falta de informação. E o resultado disso? Bem, sem as ferramentas certas, toda essa riqueza de informação acaba virando só ruído. Isso torna quase impossível para os gestores públicos encontrarem os insights valiosos ali no meio e, claro, tomarem decisões que realmente melhorem os serviços. Ok, então se o problema é essa tradução, como é que a gente resolve? A resposta está em duas técnicas que são chave, porque elas aproveitam uma coisa que o nosso cérebro faz naturalmente: processar imagens de forma incrivelmente rápida e eficaz. A primeira parte da solução é essa aqui: a visualização de dados. Nosso cérebro interpreta a informação visual muito, mas muito mais rápido do que texto ou números. Então o que a visualização faz é explorar essa nossa força, transformando linhas e mais linhas de código em padrões que a gente consegue reconhecer na hora. Mas não basta só mostrar os dados, é preciso contar uma boa história com eles. E é aí que entra o storytelling. É aqui que os dados ganham um contexto, criam uma conexão e, no final das contas, impulsionam a compreensão e a ação de verdade. Agora, para contar essa história de um jeito que seja eficaz e honesto, a escolha da ferramenta visual é absolutamente crítica. Afinal de contas, não dá para achar que todo o gráfico serve para qualquer coisa. Essa analogia é perfeita, não é? Usar o gráfico errado é exatamente isso: tentar martelar um prego com uma chave de fenda. A eficácia da história que os dados contam depende totalmente da ferramenta que se usa. Uma escolha ruim pode não só confundir, mas até enganar. Então, o segredo está todo aqui. É preciso casar o objetivo com o gráfico certo. Quer comparar, por exemplo, o orçamento da saúde com o de educação? Um gráfico de barras é perfeito para isso. Agora, se a ideia é ver como a taxa de desemprego mudou ao longo do tempo, aí um gráfico de linhas é a escolha certa. Não tem erro. Cada tipo de história pede um palco visual diferente. Tudo isso parece ótimo na teoria, mas e na prática? Como funciona? Vamos ver agora um estudo de caso fantástico, que mostra o poder transformador dessas técnicas na gestão de um município. Esse software foi pensado para uma coisa: conectar diretamente os cidadãos com o governo local. A ideia é muito simples e poderosa: permitir que as pessoas avisem sobre problemas do dia-a-dia, como um poste sem luz ou um buraco na rua, e que a prefeitura consiga gerir tudo isso de forma eficiente. E a transformação ficou claríssima nos painéis de controle do sistema. Eles saíram de um amontoado confuso de números e se tornaram visuais claros, intuitivos, que contavam uma história. Isso tornou a tomada de decisão dos gestores muito mais assertiva. E o impacto foi medido. Uma taxa de sucesso e de satisfação de 90% nos testes de usabilidade. Isso prova o quão eficaz foi o novo design focado na história. É simples. Quando os dados são apresentados de forma clara, as pessoas conseguem usá-los. Pois é, e esse estudo de caso nos leva a uma ideia muito maior. O que a gente viu acontecer numa prefeitura, na verdade, pode ser aplicado à sociedade e à governança como um todo. E aqui está a pergunta-chave: por que um gráfico bem feito importa tanto? O impacto vai muito, mas muito além de só deixar os dados com uma aparência mais bonita para os gestores. O que está em jogo é o que esses dados claros permitem que a sociedade inteira faça. É aqui que a gente vê o verdadeiro poder da coisa. Quando os dados se tornam compreensíveis, eles dão poder a todos. Eles promovem um governo mais transparente, melhoram os serviços públicos e permitem que a população participe de verdade, fiscalizando e ajudando a melhorar sua própria comunidade.
Mas claro, com esse poder todo vem uma grande responsabilidade. É fundamental apresentar os dados de forma honesta, evitando truques visuais que podem distorcer a verdade. Um eixo Y, que não começa no zero, por exemplo, pode transformar uma pequena mudança numa crise dramática. A clareza tem que andar sempre de mãos dadas com a integridade. E para terminar, fica essa reflexão. Que dados públicos, se fossem bem visualizados, poderiam transformar uma comunidade inteira? Vamos pensar no potencial que está aí, escondido, nos orçamentos das escolas, nas taxas de criminalidade, nos tempos de espera dos hospitais. Se tudo isso fosse transformado em histórias visuais claras, que tipo de mudanças poderiam inspirar? O poder está lá, só esperando para ser visualizado.